Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo para o quadro Pílulas de Interpretação, que é um quadro em que eu leio trechos de alguma obra, teatro, romance, conto, poema. Poema normalmente é inteiro, né? Eu comento o que aquele trecho diz sobre o contexto, sobre a situação, sobre o autor e tudo mais, né? A gente faz ali uma interpretação, análise de corpos, né? Em termos bem técnicos. Desta vez, eu escolhi O Inimigo do Povo, uma peça de teatro do Ibsen. Se vocês não sabem quem é Ibsen, é o autor de Casa de Bonecas. Ele é famoso por essas duas obras, ele é um dos dramaturgos que eu mais gosto. Só li essas duas. Por que eu gosto tanto dele? Porque ele é muito contundente, de maneira assim muito concisa. Ele vai no ponto, ele trata de questões, de temas que são atemporais, né? A gente tá aqui no fim do século XIX, Noruega, né? Ele é de lá. Mas o que ele traz é muito atual, vocês vão ver. É sempre muito atual e eu acho que sempre será. Então ele trata de questões, de dramas que são inerentes à condição humana, ao comportamento humano, sem importar a questão do tempo e espaço. Então assim, não importa em que região geográfica, não importa em que momento histórico, parece que é sempre algo atual. É assim com Casa de Bonecas, é assim com O Inimigo do Povo. E eu vou dar spoiler, porque né, não faz análise de obras sem spoiler. E eu poderia ler trechos sem revelar muita coisa, mas eu vou ler trecho do fim. E nesta obra é uma bobagem falar de spoiler, não só porque é obra clássica e ele é clássico. Não tem spoiler, mas o título já revela. Então assim, se eu ler duas linhas de qualquer sinopse sobre esta obra e vejo o título, já está tudo aqui, né? Então assim, o que seria uma sinopse de duas linhas? Um médico de uma cidade turística famosa pelas termas descobre que as águas estão contaminadas. Pronto. Soma isso ao título, você já tem spoiler. Você percebe que é bobagem? E já que eu falei das termas, deixa eu já elucidar uma questão. As termas no século XIX, principalmente naqueles países lá do norte da Europa, que são países mais frios, elas eram consideradas muito terapêuticas. Até hoje muita gente acha que as termas são terapêuticas, não estou duvidando, mas assim, naquela época a crença era maior. Ainda mais em países frios, acreditando ou não, as pessoas iam. Então assim, ter uma terma numa cidade, naquele período, atraía pessoas. Então assim, naquele momento histórico, terma era o que havia para atrair pessoas. Isso ajuda a entender a gravidade da questão. A questão, como eu já falei, um médico de uma cidade pequena, famosa pelas termas, ele mandou investigar e descobriu que as águas estão envenenadas, estão contaminadas. E ele percebeu que as pessoas estavam ficando doentes e tal, e mandou examinar a água. Detalhe, ele é irmão do prefeito, e o prefeito, além de prefeito, é chefe da polícia e acho que presidente da associação das termas, dos amigos das termas, enfim. Ou seja, uma pessoa com muito poder. Tudo começa, assim, numa situação muito agradável, de jantar na casa desse médico e tal. A imprensa, representada pelo diretor do jornal, acho que Mensageiro do Povo, e o editor do jornal também presente, estão todos amigos. Ele, até que chega o resultado do exame das águas, ele descobre que as águas estão envenenadas e ele fala que o povo precisa ser avisado, porque muitas pessoas estão adoecendo e muitas pessoas podem morrer. E aí o pessoal do jornal fala, isso realmente é muito sério, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, meu irmão vai ser, o que é o prefeito, vai ser o primeiro a querer alertar o povo, que não sei o que, não sei o que. Foi falar com o irmão logo falou que não. As águas estavam envenenadas porque os canos passavam por um lençol freático inadequado. Então, e o próprio médico, quando essas termas foram construídas, ele tinha alertado que estava inadequado, mas seguiram. Vocês sabem como é essa questão política de obra pública. Seguiram. E aí ficou inadequado, né? A água contaminada. Refazer isso ficaria caríssimo. E é isso que o prefeito fala. Ficaria caríssimo, a cidade perderia todos os seus turistas. O médico ainda tenta argumentar. Não, mas eles vão voltar, eles vão gostar de saber que o prefeito da cidade, que a cidade está se preocupando com a saúde do povo, não sei o que. Ele falou, não. Depois, mesmo depois de as termas recuperadas, ninguém virá aqui. A fama da cidade ficará péssima.
Essas termas ficaram fechadas por 2 anos, é muito tempo, é muito prejuízo e tal. Ele proibiu o irmão de revelar isso. E aí o relacionamento entre eles ficou abalado. Ainda assim, o médico vai falar com o pessoal do jornal que estavam do lado dele, vão publicar e tal. Depois o prefeito vai falar com o pessoal do jornal, isso não pode acontecer porque vai ser um terror para a cidade e tal. Ele alerta do custo e tudo mais. A filha do médico, que é professora, a única que ficou do lado dele desde o começo, percebam, hein? Um médico e uma professora, os lúcidos, os preocupados com o povo. Porque nem a esposa do médico ficou do lado dele a princípio, depois sim, mas a princípio não. Resumindo a história, o médico tentou chamar o povo todo para contar, foi proibido de contar, todo mundo ficou contra ele. Ele ficou errado da história porque ele queria salvar as pessoas. Ele queria que as pessoas não adoecessem. Agora eu vou ler uns trechos aqui da obra. Vou ler o trecho em que a filha do médico está conversando com o editor do jornal sobre a novela ruim. A filha falando com o editor. Veja se me entende. Essa novela tenta demonstrar que há na Terra um poder sobrenatural que protege e recompensa aqueles a quem chama de bons, enquanto que os maus são castigados. Aí o cara fala, sim, mas é uma tese notável, bem ao gosto do povo. Ela. Mas mesmo o senhor não acredita numa só palavra de tudo isso. Sabe que na realidade as coisas não são assim. Ele. Tem toda a razão, senhorita. Mas um redator de jornal nem sempre pode fazer o que quer. Quando são coisas de menor importância, deve inclinar-se ante a opinião pública. Já a política é o que há de mais importante no mundo, pelo menos para um jornal. Se quero ter o povo comigo e conduzi-lo à liberdade e ao progresso, devo agir com habilidade. Se eles encontrarem no jornal um conto moralista como esse, mais tranquilamente eles aceitarão as ideias políticas que publicaremos ao seu lado. Agora, a passagem que o prefeito está alertando o pessoal do jornal que a reforma lá das termas não seria um bom negócio. Prefeito. Segundo o orçamento provisório, as modificações exigidas pelo médico das águas, vejam só, o médico das águas não é mais o irmão dele, não é o médico da cidade mais, vão a 200 mil coroas, pouco mais ou menos. Aí o cara responde, é muito dinheiro, mas o prefeito. Teremos naturalmente de recorrer a um empréstimo comunal, o que seria aqui no Brasil um empréstimo compulsório, alguma coisa assim. Aí o cara do jornal, erguendo com vivacidade, fala, sim, mas não há de ser a cidade que... Aí o outro do jornal, o editor, fala, tirar o dinheiro dos cofres municipais, do magro bolso dos pequenos. Aí o prefeito, mas meu caro senhor Aslaksen, de onde quer que tiremos o dinheiro? Esse Aslaksen, isso é um problema dos acionistas da estação. É o prefeito, os acionistas não estão em condições de desembolsar mais do que já o fizeram. Se for decidido levar em frente o plano de reformas proposto pelo doutor, quem deverá pagar é a cidade. Aí o Aslaksen fala, tem certeza de tudo isso, senhor prefeito? Aí ele fala que sim. É aí, quando eles ficam sabendo que vai ter que ficar fechada por 2 anos e tal, ficam alarmados, aí esse Aslaksen fala, será que tudo isso não passa de uma simples fantasia do doutor? O prefeito, eu acredito que sim. O Aslaksen. Neste caso, o Dr. Stockman, que é o médico, cometeu um erro realmente indesculpável. Perdoe-me, senhor prefeito, mas o prefeito fala. É verdade, você não diz mais do que uma triste verdade, senhor Aslaksen. Meu irmão sempre foi um desmiolado. Vejam só como as coisas vão evoluindo. Um outro trecho. Aqui é a situação em que o médico conseguiu reunir todo mundo. Inclusive o prefeito estava ali, os caras do jornal, enfim, acho que todo mundo da cidade. Ele foi proibido de falar do envenenamento, da contaminação das águas. Mas ele faz um discurso assim. Mas finalmente vi as coisas claras na minha alma e pude enxergar tudo com muita lucidez. Eis o motivo pelo qual venho hoje diante dos senhores. Sim, meus caros cidadãos, tenho coisas muito importantes para dizer-lhes. Tenho de revelar-lhes uma descoberta de muito mais alcance do que o envenenamento dos nossos encanamentos de água. Aí muita gente gritou e falaram assim, não se fala na estação balneária, não queremos ouvir falar disso. Isso é o povo lá reunido, hein? Nem uma palavra a respeito. E aí o médico fala, como queiram, só vou falar-lhes da grande descoberta que fiz nestes últimos dias.
descobri que todas as fontes morais estão envenenadas e que toda a nossa sociedade repousa sobre o solo da mentira. Aí pronto, foi aquele auê. Um pouco mais adiante, o que o médico fala? Ainda nessa situação ali da Assembleia. Muito bem, caros concidadãos, nada mais direi sobre nossos governantes. Não pretendo criticá-los mais, dizer-lhes mais e mais verdades, não mesmo. Quem julgar que estou aqui para desabafar meu inconformismo contra estes senhores está enganado. Estou certo de que todos esses reacionários, todos esses velhos destroços de um mundo que está desaparecendo terão seu fim natural cedo ou tarde. Não precisaremos apressar o seu desaparecimento, pois eles acabarão por si mesmos. Não é tampouco essa gente que constitui o perigo mais iminente para a sociedade. Não são eles os mais perigosos destruidores das forças progressistas, nem são eles os mais perigosos inimigos da verdade e da liberdade. Aí todos gritam, quem são? Quem são? Diga! E o médico fala, sim, podem ficar descansados. Eu direi. Foi esta justamente a grande descoberta que fiz ontem. Aí ele alteia a voz. O inimigo mais perigoso da verdade e da liberdade entre nós é a enorme e silenciosa maioria dos meus concidadãos. Esta massa amorfa é ela. Sim, agora já o sabem. Pensem no frisson que isso causou. Aí o Aslaksen, que é lá do jornal, fala: o presidente exige que o orador retire as expressões impróprias e ditas impensadamente. Aí o prefeito não sei o quê. Percebem que fizeram uma espécie de tribunal. Ele abriu a boca e falava, não, eu proíbo de falar isso. Retire o que diz. É um tribunal em que o médico é o réu. O cara do jornal é o presidente ali da sessão, como se fosse o juiz. Então a gente tem a mídia decidindo o que é verdade, o que é mentira. Quem pode ou não pode dizer as coisas. A gente tem a mídia em conchavo com a política, porque a política, ele disse, é o que há de mais importante. Eles vão publicar no jornal o que interessar ao político da vez, o político da ocasião. Desacreditam qualquer outro que tenta falar a verdade, mesmo que esta verdade seja para o benefício do povo. O médico virou inimigo do povo. E aí, o que o médico falou aqui? Ora, o problema não está nos políticos, não está na mídia, o problema está no povo, porque o povo elegeu ele como inimigo, porque se o povo não considerasse ele inimigo, ele não estaria naquela situação. O povo quer ouvir aquelas coisas que são ditas, aquelas coisas que são publicadas. O próprio editor de jornal falou, não, a gente tem que publicar essas coisas, porque é o que eles querem ouvir, é o que eles querem ler. E para finalizar, né, o médico já tinha sido apedrejado, a filha dele foi demitida da escola, ele já tinha perdido o emprego, naturalmente, ele era o médico da cidade. Só um capitão lá que ia levá-los para a América, trazê-los para a América, que estava do lado deles, mas ainda assim ele foi demitido, então eles já não poderiam vir para a América, eles teriam que ficar lá mesmo, e ele decidiu ficar lá. Qual foi a saída? O que ele viu? O que ele vislumbrou? Ele falou, ele e a filha, ele falou para a filha, nós vamos abrir uma escola. Nós vamos ensinar as pessoas mais pobres. Aí ele ainda perguntou para os filhos, né? Vocês conseguem alguns garotos pobres que precisam... Não, conseguimos. É o suficiente. Essas pessoas ainda têm salvação. Ou seja, a salvação por meio da formação. E aí o que ele fala aqui? Uma fala do médico no fim. Catarina é a esposa dele. Ele fala, ora Catarina, você me faz rir. Queria que eu me deixasse arrastar pela opinião dessa gente que só se move por interesses? Da tão propalada opinião pública, a famosa maioria silenciosa e todas essas baboseiras? Não, muito obrigado. O que eu quero é tão claro, tão simples. Eu quero que eles saibam, esses estúpidos que só dizem sim, que esses políticos pseudo-liberais são os mais pérfidos inimigos dos homens livres. Eles inventaram os partidos políticos para policiar as consciências, exterminar as novas ideias e, portanto, não ter o seu poder ameaçado. Não é assim, Capitão Hoster? Não acha que um dia os homens de bem compreenderão isso? Aí o capitão fala, é bem possível, tal. Aí, só o finzinho aqui,
que eu vou ler. O médico reúne a família, baixa a voz e fala assim: Psiu, mas não digam por enquanto nada a ninguém, porque eu fiz uma grande descoberta. A esposa perguntou: mais uma? Ele responde: mais uma. Reúne todos em volta e fala num tom confidencial: ouçam com atenção o que lhes vou dizer. O homem mais poderoso que há no mundo é o que está mais só. E aí tem umas duas falas e termina. Percebam a atualidade do Ibsen. Aquilo que eu disse, ele estava na Noruega no século XIX. E a gente percebe que as coisas não mudaram muito, né? E provavelmente não vão mudar. Não que eu seja pessimista, mas é que muita coisa está em jogo, muitos interesses, né? Então chega um ponto em que a saúde da população já não é mais importante. O importante é o dinheiro que vão ganhar. O importante é o dinheiro que alguns vão ganhar com a falta de saúde delas, né? Ficou claro. E com o apoio do povo, hein? Certo? Me digam se vocês já conheciam essa obra, o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. E me contem o que vocês conhecem mais do Ibsen, além de Casa de Bonecas e este aqui, porque eu fiquei muito interessado. Vou pesquisar mais obras dele para ver se eu leio. Para mim ele é um grande dramaturgo, certo? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, no Instagram e no Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.